Namastê! Estamos aqui hoje com uma pessoa super especial. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Kelmani Dambani, sou professora de yoga. E hoje quem vai falar de Bhagavad Gita para a gente é a Chitra Golpi. Eu vou apresentar ela. Ela me mandou a biografia, achei bem pobrinha, porque é muita coisa, sabe? Bem simples. Mas vou ler o que que ela passou para a gente, porque ela é muito mais, tá? Tita Golpe é o nome espiritual de Kátia, que se reconhece como uma alma dedicada ao grande sonho de servir a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ela costuma dizer com humor que é uma monja contemporânea, vivendo hoje o espírito do Vanaprastha, o processo de se desapegar da vida material para se dedicar ainda mais a apoiar pessoas em suas conexões espirituais. Atua de forma voluntária no Ashra Canto do Papagaio, um espaço de vivências voltado a buscadores espirituais, onde contribui para que cada um encontre novas oportunidades de transformação interior. Além da sua caminhada espiritual, Titra Golpa estuda psicologia com o propósito de integrar ciência e acolhimento, sempre guiado pelo amor do Bhakti Yoga. Seu caminho é marcado pelo serviço, pela devoção e pela inspiração de apoiar cada pessoa que cruza sua jornada. Gente, esse Ashra Canto do Papagaio é o lugar que eu faço o retiro do amor, é um lugar maravilhoso, acho que todo mundo tem que conhecer. Então, eu vou te passar como host. Só um minutinho. Pronto. Recebeu? Yes. Bom, você melhorou Tá um o pouquinho melhor som? para mim. Eu aumentei o meu som aqui, ficou bom. Tenta aumentar os seus aí, gente. O meu tá no máximo. Aí, tem gente falando que tá ok. Legal, que bom! Muito bom. Bom, pessoal, boa noite, Hare Krishna. Deixa eu tirar aqui os sons dos telefones. É, eu desejo que vocês estejam bem. Então, muito obrigada desde já por essa possibilidade de estar aqui com vocês, a minha amiga querida irmã. Muito obrigada. E, na verdade, aqui a gente vai fazer assim uma viagem cultural e espiritual de um trabalho muito bacana, né? Que é um trabalho de um devoto que foi um grande artista, que é o. Eu sempre inverto o nome dele, é Rogério Eduardo Rogério, acho que é Rogério Eduardo, eu sempre vou invertendo. E só para a gente entender um pouquinho esse trabalho dele, antes da gente entrar na Bhagavad Gita, ele se apaixonou pela Bhagavad Gita, ele foi um dos primeiros a fazer a tradução assim para o português aqui no Brasil. E ele era um super artista, design, e ele tinha outros parceiros também, né? E daí ele convidou o pessoal da Tropicália, né? Gilberto Gil, Elba Ramalho, Lenine, Cássia Eller, a Tom Zé, Belchior. Ele convidou vários artistas para cantarem a Bhagavad Gita. Então, esse estudo que a gente começou a fazer é com base a Bhagavad Gita cantada por esses músicos. Então, todo sábado, quando a gente faz o nosso encontro, a gente coloca a música e a gente medita em cima da música. Deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp, porque ele está fazendo um barulho que não é legal para vocês. Pronto, voltei. Então, essa que é a ideia. Nós temos aqui 7 pessoas. Temos o Chaitanya Gosai. Hare Krishna, mestre, seja bem-vindo. Temos aqui a Raquel, que a gente já se falou, a Érica.
Sejam bem-vindas. A Rayane e a Krishna Vijay. Olha que legal, reverências. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma apresentaçãozinha que a gente tem. Screens, documents. Vamos pegar isso aqui. Creio que seja isso aqui. Deixa eu... Eu estou tentando. Não. Pessoal, desculpa, é que eu não navego tão bem aqui no. É... Kelma, eu coloco no Screens, no Documents ou no Advance? Ah, PowerPoint, é isso, né? Acho que foi, viu? Apresentação. Ah, ele já vai direto lá. Peraí, deixa eu voltar. Aham. Tá aparecendo para vocês? Sim? Vocês estão me ouvindo? Legal. Olha, Kelma, agora ficou claro, tá vendo? Agora, então, vamos começar. Bom, alguém aqui já ouviu falar na Bhagavad Gita? Pode fazer um sinalzinho assim, ó. Krishna Vijaya, com certeza é uma mestra também que está aqui. Rayane, Raquel. Chaitanya Gosai tem até um livro escrito, ele acabou de escrever um livro sobre a Bhagavad Gita, e é uma honra ter ele aqui também. Bom, que bom que todos já têm uma vivência do que é a Bhagavad Gita, né? Então, só para a gente relembrar, a Bhagavad Gita, ela ocorre num campo de batalha, né? Então, existiam uma grande família, na verdade, e aí nós passamos a ter, houve um, um racha nessa família por conta de desavença, vontade de ter poder, né? É algo muito comum que a gente vê. E a gente diz que a Bhagavad Gita ela é um manual de sobrevivência para gente, porque o que ela apresenta para gente é algo que é atemporal, a gente vê acontecendo, talvez mudando um pouco o cenário, né? Então, um rei que ele era cego, né? Ele era o irmão mais velho e ele, por ser cego, ele não podia, pelas normas, ele não podia assumir esse reinado. E é dito na Bhagavad Gita que ele não era só cego fisicamente, ele também era cego espiritualmente falando. E a gente vai entender por que, que é dito que ele também era cego espiritualmente. Acontece que o irmão dele, que era o irmão mais novo, por não ser cego, biologicamente falando, ele assumiu esse reinado. Mas ele veio a falecer. E aí, esse irmão cego assumiu o reinado. Bom, os filhos de seu irmão e seus sobrinhos ainda eram muito jovens, mas certamente o filho mais velho desse irmão falecido iria assumir o reinado. E esse tio, juntamente com seus filhos, fizeram de tudo para que isso não acontecesse. E eles agiam de muita má fé.
Eles tentaram matar, os primos tentaram matar os outros primos, né? Os que iriam assumir esse reinado. Fizeram todo tipo de criaram todo tipo de situação para assumirem esse reinado, né? Imagina um dia você acorda e muda toda a política do país, tomam sua casa, é, exploram seus familiares, porque existe uma discussão, né, de que, poxa, mas não faz muito sentido a gente estar falando de uma guerra, a gente está falando de paz, a gente quer paz, e daí se fala de uma guerra. Então, Hridayananda Goswami, né, que é um monge assim, americano e muito lúcido assim nas suas colocações, ele dá esse exemplo, né? Imagine se você acorda no dia seguinte e alguém determina tomar tudo que você tem porque ele é uma pessoa arbitrária. Então foi mais ou menos isso que a gente viu acontecendo. Então foram tantas brigas que culminou numa guerra, né? Então nós tínhamos o lado de Árjuna e o lado de seu primo. Nessa guerra entre Árjuna e seu primo, é aí que tudo começa, né? Árjuna e aqui, exatamente aqui que começam Canções do Divino Mestre. Depois de muita discussão, que é no Mahabharata, a gente consegue entender nitidamente todo esse processo antes da Bhagavad Gita, da guerra em si. Não teve jeito, Krishna tentou ser um mediador e fazer com que aquela guerra não acontecesse, mas o tio de Arjuna e seu primo estavam determinados a ir para aquela guerra. O mediador, que foi Krishna, tentou uma proposta do tipo: olha, os seus primos nem querem muita coisa, eles só querem um lugar para morar, um pedacinho de terra para eles morarem, e a partir dessa terra eles vão viver o reinado deles ali, mas não precisa, tá tudo bem. Vamos tentar não fazer essa guerra culminar. E aí seu primo disse o seguinte: eu não dou nem um pedacinho de terra que caiba na ponta de um alfinete para os meus primos. Então não teve jeito. Daí veio a necessidade desse campo de batalha. Mas é importante a gente entender também que esse campo de batalha, ele aconteceu, e a gente costuma dizer que é um passatempo, para que a gente possa hoje estar aqui conversando sobre tudo isso, né? A Bhagavad Gita, ela é um manual de sobrevivência, ela não é sobre religião, ela é sobre um tratado, né, sagrado, onde a gente se utiliza dos ensinamentos de Krishna para que a gente possa viver uma vida nesse mundo material espiritualizada. Então, aqui começa essa coisa, né? Arjuna, quando viu aquele campo de batalha, ele falou: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E até esse momento ele estava muito determinado: eu vou lutar, mas eu quero saber quem está do outro lado. Quem são essas pessoas? Além dos meus parentes, quem mais está ali? Eu quero olhar nos olhos delas e vou para esse fronte, porque eu preciso defender os direitos da minha família. Então, aí, nem de sua família, do reinado, né?
Então ele pediu a Krishna para ir no meio desse campo de batalha. E aqui começa a primeira aula que a gente tem, que é justamente esse momento de Arjuna. Então, se vocês tiverem um fonezinho de ouvido, realmente é muito legal se vocês puderem colocar para vocês ouvirem a música, tá bom? E depois que ouvirmos a música, deixa eu ver aqui, que aqui é diferente. Aqui. Nós vamos voltar e conversar um pouquinho. Então, a gente vai ouvir uma música, tá? E com um pensamento, essa música vai falar sobre o lamento de Arjuna, mas já abrindo aqui para uma reflexão, né? Como eu estava falando, a Bhagavad Gita começa nesse campo de batalha, mas quantas batalhas internas a gente não vive na nossa vida, né? Quantas questões a gente percebe dos nossos conflitos internos. E o que Arjuna mostra para gente, muito da fala de Arjuna, a gente vai perceber que também é a nossa fala. E o que é mais bacana disso é que, e é isso que muito me encanta na Bhagavad Gita, e é atemporal, os conselhos que Krishna está dando para Arjuna são conselhos assim que servem para a gente naturalmente nos dias de hoje. E vocês vão ter a chance de observar isso. Então, eu vou colocar aqui agora a música. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se é no screen, se é no Advance. Deixa eu ver aqui. É no YouTube que você É, colocou? o YouTube já está aberto. É Computer Áudio, é aqui nesse ícone? Para de compartilhar esse, depois compartilha e vai aparecer as telas que vai aparecer para você. Ok. E aí do lado direito vai ter para compartilhar junto com o som, você só vai clicar. Ah, tá aqui, Share Sound. Isso. E Acho agora que é clica esse. lá onde está o YouTube. Para mim não aparece o YouTube, aparece Ou áudio a no sua, computador, ou a sua tela. Compartilhar a tela, parece assim? screen. É. E Screen, aí a sim. tela que você abrir vai aparecer pra gente. Aqui no screen não aparece o YouTube. Agora vamos ver aqui. O YouTube tá aqui. Não deu? Agora você parou de compartilhar. Uhum. Compartilha novamente, vai ter as opções, se você quer compartilhar sua tela ou ícones separados. Deve aparecer o YouTube.
Mas que agora vai. Hoje o Zoom tá meio lento mesmo. É, também lento. Abriu. Abriu? Uhum. É, não sei por que para mim não está aparecendo ele, mas vamos lá. Então, eu vou pedir para que vocês sentem confortavelmente. Faça uma respiração profunda e vamos ouvir. Me digam, por favor, se vocês estão ouvindo. Deixa eu só pegar aqui. Nossa, tá muito lento, então. Estão ouvindo? Não? Acho que é o som. Microfone. Ele está rodando e não está indo. Tá tocando ou não? Tá. Foi? Sim? Tá. Só que ele tá rodando e não tá. Vamos ver, vamos tentar. Vendo parentes e amigos presentes diante de mim.
Botar o ânimo de lutar. Sinto meu corpo tremer e minha boca secar. O meu corpo está tremendo. O meu cabelo arrepia. Minha pele está ardendo. E até meu arco ganha escorrega em minha mão. Não, não posso permanecer nesse campo de batalha, de batalha. Minha mente está girando, já nem me lembro de mim, e só prevejo futuros, ó matador de demônios. Não, não posso permanecer nesse campo de batalha, de batalha. Minha mente está girando, já nem me lembro de mim, e só prevejo fortunas, ó matador de demônios. Não consigo ver o bem que decorreria da morte dos meus parentes na luta. E não posso, caro Cristo, desejar vitória, reino ou mesmo felicidade como resultados dela. Forte, né, pessoal? Agora deixa eu sair daqui, que eu tomo um pouquinho de surra, mas já tô, daqui a pouco tá tudo sob controle. Então, vocês estão me ouvindo? Ah, deixa eu pegar isso aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Tá compartilhando para vocês? Tá? Não sei o que que aconteceu aqui, que a minha tela fechou. Melhorou? Legal. Uhum. Ok. Então, nós ouvimos o lamento de Árjuna, e a gente pode perceber, né, que esse guerreiro, ele realmente entrou numa crise, né? Ele entrou no auge de um estresse. Porque, como diz a música, ele queria ver quem estava ali, né? A Bhagavad Gita, ele deixa isso bem claro. Eu gostaria de ver com quem que eu vou lutar. Eu quero ver os meus parentes, os meus amigos. E aí, quando ele chega, né, e ele... Postado entre os dois Opa, exércitos, desculpa, nesse pessoal. instante Arjuna viu seus pais, seus avós, seus mestres, Opa, seus tios, seus irmãos. desculpe. Então, quando ele percebe, né, que ele está prestes a lutar com seus tios, com seus primos, aí ele fala para Krishna: opa, eu não quero lutar, não quero mais. E aí Krishna é, começa a dialogar com ele sobre, olha, Arjuna,
é importante que você vá lutar com eles, porque esse é o seu Dharma. Você, enquanto um guerreiro, né, e ele era um grande general, você precisa cumprir o seu Dharma. Então, lá na Bhagavad Gita, no capítulo 1, no verso 28, Arjuna diz para Krishna: Meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos, parentes, com tal espírito belicoso, sinto os membros de meu corpo tremer e minha boca secar. O meu corpo está todo tremendo, meus pelos estão arrepiados, meu arco gandiva está escorregando da minha mão e minha pele está ardendo. Já não tenho mais capacidade de continuar aqui. Estou esquecendo-me de mim mesmo e minha mente está girando. Eu só vejo motivos para o infortúnio. Ó Krishna, matador do demônio queixo. Já não tenho mais capacidade de continuar aqui. Estou esquecendo de mim mesmo e minha mente está girando. Eu só vejo motivos para infortúnio. Então, aqui, Arjuna, embora fosse um grande guerreiro e um devoto de Krishna, ele se sentiu muito fragilizado de ter que lutar contra a sua própria família, né? Eu estou com o texto na tela, alguém gostaria de ler o verso 30 que está na tela? Está aparecendo para vocês? Então, vamos ler esse pedacinho e o outro do que Srila Prabhupada, né, que foi quem fez os comentários da Bhagavad Gita como ela é, o que ele traz para a gente a respeito, né, dessa reação de Arjuna. Quem gostaria de ler? Eu posso ler. Obrigada. Uhum. Devido à sua inquietação, Arjuna era incapaz de permanecer no campo de batalha e estava esquecendo-se de si mesmo por causa dessa fraqueza de sua mente. Apego excessivo a coisas materiais deixa o homem ficar nessa situação existencial confusa. Bayan, enfim, não vou conseguir falar. Tudo bem? Este temor e esta perda de equilíbrio mental acontecem a pessoas que estão muito afetadas pelas condições materiais. Arjuna previa apenas dolorosos reveses no campo de batalha, e ele não ficaria feliz nem mesmo se derrotasse o inimigo. As palavras militan vipartani são significativas. Ao ver apenas frustrações em suas expectativas, a pessoa pensa: por que estou aqui? Cada qual está interessado em si mesmo e em seu próprio bem-estar. Ninguém está interessado no eu supremo. Pela vontade de Krishna, Arjuna mostra a ignorância de seu verdadeiro interesse. Nosso verdadeiro interesse está em Vishnu ou Vishnu. Krishna. A alma condicionada esquece-se disto e, por conseguinte, sofre dores materiais. Arjuna pensava que sua vitória na batalha seria apenas causa de lamentação. Muito obrigada pela sua leitura. E aqui a gente tem assim alguns pontos que valem a pena a gente dar uma passada e conversar um pouquinho. E eu conto com a participação de vocês, porque aqui, na verdade, é uma reunião, um bate-papo, tá bom? Então, olha como a situação de Arjuna
é muito parecida com a nossa situação do nosso dia a dia. Não faz sentido isso? Imaginar que essa é uma escritura de 5.000 anos atrás. A gente vê que é tão atemporal, né? Então, Arjuna estava, digamos assim, num burnout ali, né? No estresse do estresse, e ele pifou, falou: olha, não vou, não quero lutar, não vou fazer isso. E por que que Arjuna disse que não iria lutar, né? O que fez Arjuna voltar atrás? Porque imagina uma coisa, pessoal, um médico. A gente tem um médico que vai fazer uma cirurgia. Tem uma pessoa morrendo. Então, aquela pessoa, vou dar um exemplo até um pouco mais drástico. Aconteceu um acidente, tem uma pessoa ali morrendo, e aquele médico que fez um juramento que iria salvar vidas, ele olha para a pessoa que está ali no chão e fala: ai, não, quando eu não estou no hospital, eu tenho medo de sangue. Mais ou menos isso. Não faz muito sentido, né? O médico ele faz um juramento que ele vai salvar almas. Assim como um soldado, né, ou um policial, o dharma dele é defender a sociedade, o dharma material dele é defender a sociedade. Então, Arjuna ele se confundiu, ele se esqueceu que, e a gente vai ver isso mais adiante, que somos todos almas espirituais, que o que morre no final das contas é o corpo e não a alma. Então, ele ficou num estado mental tão perturbado que ele esqueceu toda a filosofia que ele aprendeu nas escolas em que ele estudou desde criança, em todos os ensinamentos que ele recebeu. Então, essa energia que abraçou Arjuna e que o fez desistir de lutar foi exatamente isso. E é o que acontece com a gente. Vamos pegar um exemplo, fazer um paralelo? Alguém aqui trabalha na iniciativa privada? Ou até mesmo na iniciativa pública? Ou todo mundo tem família? Não precisa a gente ir muito longe, né? Quantas atitudes a gente toma na pressão do dia a dia que nos faz esquecer de que a única certeza que nós temos é que, num dado momento, a gente vai voltar para casa, para o nosso verdadeiro lar. Que a gente está aqui para melhorar, para evoluir. E que a principal missão de nós estarmos aqui hoje, por incrível que pareça, é a missão de servir a Deus. Nós voltamos a esse planeta para sermos os maiores marqueteiros de Deus. E a gente esquece disso. E a gente passa a viver a vida material como se a vida material fosse a última meta da nossa vida. Então, a gente se dedica extremamente ao trabalho. Ensinam isso para a gente. Quando a gente nasce, esse mundo já está pronto. Então, a gente tem que ir para a escola, beleza? A gente se forma, aí a gente vai para o mercado de trabalho, aí a gente casa, aí a gente tem filho, aí a gente envelhece, a gente adoece e a gente morre. E a gente vive uma vida inteira se esquecendo de que a missão que a gente está aqui é uma missão de melhorar e ajudar outras pessoas que precisam despertar suas consciências. Porque, no final das contas, todos somos filhos de Deus. O que acontece é que uns estão mais esquecidos que outros. Então, estamos todos juntos nessa missão.
Só que a gente se esquece. E Arjuna, imagina, se Arjuna era um super erudito, estudioso, ele esqueceu, imagine eu que estou aqui, quem sou eu na fila do pão? Mas isso não é para a gente se acomodar. Essa filosofia, essa literatura sagrada, né, essa escritura sagrada, é para nos alertar. Olhem, prestem atenção nisso. Porque Arjuna está aqui para dar um exemplo para a gente. O que aconteceu com ele acontece com vocês que estão também, com nós todos que estão ali. Então, é isso que Krishna quer dizer para a gente. Né? E Prabhupada até fala aqui, olha, devido à sua inquietação, Arjuna era incapaz de permanecer no campo de batalha e estava esquecendo-se de si mesmo por causa dessa fraqueza de sua mente. Esquecer-se de si mesmo, quem nós somos? Alguém poderia dar um palpite de quem nós somos, quem mesmo efetivamente nós somos? Alguém pode dar um palpite? Quem nós somos efetivamente? Ele fala, esqueceu-se de si mesmo. Quem é esse si mesmo? Olha, quando a gente quebra uma perna ou um braço, a gente fala, eu quebrei meu braço, né? Eu quebrei minha perna. Quem é o minha? Por que eu não falo? Por que a perna não sou eu? Eu quebrei a minha perna. Quem é o minha? Alguém tem um palpite? Começa com A. A alma, exatamente. Nós somos almas eternas, plenas de conhecimento e bem-aventuradas e felizes. A gente nunca pode esquecer isso. Nós viemos aqui para isso também. E o que acontece, né? Por que quando a gente está nesse mundo material, a gente está sempre na busca de felicidade, de prazer, de equilíbrio? Não é isso que a gente está sempre buscando? Eu quero sucesso, eu quero felicidade, eu quero uma boa família, eu quero um bom parceiro, eu quero uma boa parceira, eu quero um bom mestre, eu quero um bom trabalho, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. Por que nós estamos sempre na busca dessa felicidade? E o que é pior, isso não é sobre classe social, isso não é sobre sucesso. Às vezes você tem tudo materialmente, mas você ainda se encontra num vazio existencial. Por quê? Nós somos, de forma infinitesimal, muito pequenininho, nós temos as qualidades que Krishna também tem. Nós somos eternos, almas eternas, plenos de conhecimento. No fundo, quando a gente fecha os olhos e acalma, respira, a gente recebe um conhecimento natural de conexão. Muitas vezes a gente, quando entra numa meditação, a gente faz uma prática de yoga que a gente consegue se conectar, a gente se percebe uma pessoa diferente. Porque esse conhecimento está dentro da gente. E nós somos bem-aventurados, nós somos pessoas felizes. Então, a alma, ela é tudo isso. Então, é por isso que o ser humano, a alma, quando adentra esse corpo, nós ficamos nessa busca de felicidade. E por que existe essa incompatibilidade? Por que nem sempre, por mais que a gente faça tudo certinho nesse mundo, parece que essa felicidade, ela nunca chega. Um dia eu estou feliz, um dia acontece alguma coisa.
Ou às vezes pode estar tudo caminhando bem, mas tem sempre algo, tem sempre alguma coisa. Hoje tem alguma coisa que não tá que está me incomodando. Vocês vivem essa experiência? Acontece isso com vocês? Um dia tá tudo bem, de repente não tá. E aí você, pô, mas por que eu tô assim? Por que está acontecendo isso? Porque a alma, ela precisa receber algo que é infinito. Se você dá um prazer para a alma que é finito, ela não vai se satisfazer nunca. Mas, Titra, o que é, então, um prazer infinito? E eu vou contar uma história para vocês. Eu comecei no mercado corporativo muito cedo. Eu comecei como menor aprendiz. Então, a minha família não tinha uma boa condição financeira e nós passávamos por sufoco mesmo. Minha mãe era uma enfermeira que virava a noite trabalhando e tudo muito contadinho, isso quando não faltava. Então, minha mãe tinha que ir na igreja, pegar mantimentos, né? E se não fizéssemos isso, o dinheiro que eu ganhava e ela ganhava não dava para sustentar a família, que era eu, minha mãe e mais 2 irmãos. Muito cedo eu fui para o mercado de trabalho. E com 13 anos, como menor aprendiz, eu estava no mundo corporativo, trabalhando numa empresa multinacional, era um programa estadual que tinha. E com 18 anos, logo eu fui para a área técnica. Com 28 anos, eu já era diretora de empresa. Imagina, na minha época, mulher, 28 anos, diretora de empresa, muita gente abaixo de mim. E o meu desejo era nunca mais na minha vida eu quero passar por aquilo que eu e minha mãe e meus irmãos passamos. Então, eu vou trabalhar muito para eu chegar no topo dessa pirâmide. E quando eu chegar no topo dessa pirâmide, eu vou ser feliz. E aí eu cheguei no topo da pirâmide. Mas a felicidade veio? Eu tive o mesmo problema que o Arjuna teve. Para mim, nada fazia sentido naquela empresa. E aí eu me questionava, gente, eu lutei tanto, eu trabalho desde os 3 anos nessa empresa, eu assumi uma super diretoria e agora eu não quero, me vejo infeliz. Por quê? Porque a minha alma, ela estava, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Não é sobre isso. A felicidade não está nesse caminho. E quando eu fiz 30 anos, e eu lembro como se fosse hoje, eu tenho 55, eu recebi um chamado muito forte em que eu ouvi. Eu estava fazendo uma apresentação no dia do meu aniversário, uma apresentação para o Conselho Executivo do Grupo Oi, que era de onde eu era executiva, que falava: você se perdeu. A sua missão nesse mundo não é essa. A sua missão é cuidar de almas e você está cuidando do mundo material. Você dedica 13, 14, 15 horas do seu dia para servir ao mundo material. E a partir desse momento, a minha vida fez uma mudança assim radical. Eu já era espírita, e aí eu fui estudar o budismo para conhecer um pouco sobre esse desapego, porque imagina, uma guria com 30 anos, executiva, bem-sucedida, decide que não quer mais aquilo para a sua vida. Então, por que eu estou trazendo essa história assim? Porque para mim é uma realização. Quando eu falo de essa crise existencial, eu passei por isso. Então, é alguma coisa que eu realizei. E o Ashara, Canto do Papagaio, nasceu desse sonho. Então, foi a partir desse sonho, desse chamado que eu tive aos 13 anos, que eu vi esse ashram acontecendo para receber pessoas e acolher pessoas que se encontram
na mesma situação que eu me encontrei quando eu tive a minha crise existencial. Então, ler sobre a crise de Arjuna, para mim, faz todo sentido e eu acho muito natural, né? Então, desde então, eu passei a querer oferecer para minha alma um prazer infinito. O que é um prazer infinito? É isso que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos falando sobre os santos nomes, sobre Deus, sobre a mensagem que ele deixou para a gente compartilhar com outras pessoas. Vocês entendem isso? Faz sentido para vocês? Muito bom. Então, vamos para o próximo. Deixa eu ver aqui como é que eu vou. Opa! Então, Arjuna continua. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à reles fraqueza. Nesta condição, estou lhe pedindo que me diga, com certeza, o que é melhor para mim. Aqui estou, seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Então, Arjuna ficou tão perdido ali, no meio de quando viu seus parentes, como a música mostrou pra gente, né? Ele falou: Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Krishna, me diga, o que eu tenho que fazer? Então, nesse momento, no momento da aflição, a Bhagavad Gita fala isso pra gente, Krishna diz isso pra gente, né? Quando estamos em aflição, quando estamos precisando de riqueza, ou quando estamos assim inquisitivos, assim querendo entender o que é a escritura, são nesses três humores que normalmente nós vamos buscar Deus, né? Então Arjuna falou: por favor, me diga o que eu tenho que fazer, né? E a partir daqui começa o diálogo de Krishna com Arjuna, né? Então, eu vou pedir para que vocês, eu não sei se eu consigo fazer aqui, se eu tenho tempo, eu realmente não, eu acho que eu não estou mais como hosting, porque para mim os botõezinhos meio que sumiram, nem sei. Passa o mouse para cima, porque às vezes ele vai para cima. Ah, pode ser. Foi? Tá. Uhum. A minha vontade aqui, mas eu acho que talvez nem seja preciso, acho que a gente podia abrir uma roda de conversa aqui e para a gente falar um pouquinho, né? Qual que é a minha batalha interior hoje? É claro que a gente está se conhecendo agora e talvez a gente nem tenha essa abertura. E tá tudo bem também se a gente levar para casa essa reflexão, né? O que que hoje, qual que é a minha maior dificuldade? O que hoje me faz sentir medo, me faz me sentir inseguro? Qual que é a sua batalha interna? Alguém gostaria de falar? Se tem alguma batalha interna de compartilhar? Eu tenho várias. Ai, ai, eu também tenho. Citra, eu queria agradecer por você compartilhar, né, um pouquinho da sua história. Acho que foi muito rico, né, você compartilhar com a gente. Agradeço imensamente, Imagina, um prazer. de todo o coração. E escutando você, é por óbvio, eu vi que eu tenho várias batalhas internas, né? Não que caiu a ficha agora, né? Essas fichas elas já estão caindo há muito tempo.
E é difícil, né? É desafiante, eu acho, como nós somos forjados nesse mundo materialista, né? A nossa própria criação, né? Não, né? Independente de que tipo de família, né? Que é a sua origem, né? Se você não tem nada, você tem que ter, né? Como você, né, colocou. Se você tem alguma coisa, você tem que garantir para né, as pessoas que se sucedem, né? Naquele núcleo familiar pequeno. Então, é um mundo extremamente materialista, né? Nós somos todos forjados assim. E fugir dessa matrix não é uma coisa simples. Então, assim, eu vejo, né, no meu caso, né, das várias batalhas internas que eu tenho, e eu tenho várias, eu vejo, por exemplo, a questão do ego, uma das grandes dificuldades, porque né, é nos ensinado também a parecer ser e não ser, né? Ainda mais nesse mundo de tecnologia, esse mundo virtual, né, de Sim, likes, do de Belos. redes sociais, né? Uhum. Então, essa é uma grande batalha interna. Até porque eu acho que no meu trabalho, eu trabalho no serviço público, e de uns anos para cá eu me encontrei no trabalho uma forma de realmente servir ao outro, à coletividade. Mas para fazer isso, que é um trabalho de conscientização e de educação urbana e ambiental que a gente faz na área que eu atuo, a gente precisa das redes sociais, por exemplo, né? Eu preciso divulgar o trabalho, até para conscientização, gerar mais conscientização, eu preciso, né? Então, esse liame é muito pequeno, né? Do que você está fazendo para realmente propagar, né, um trabalho que vai alcançar o maior número de pessoas e que pode reverberar de forma positiva na cidade que você vive, né, que você trabalha, né, e que ponto que aquilo está só também é, massageando o seu ego mesmo. Porque, né, por que você está fazendo isso? Por que esse programa é importante? Por que esse projeto é importante? E aí, no caso, estou dando um exemplo, né, do programa de educação urbanística e ambiental que a gente trabalha, né, mas tem outros projetos também bem interessantes na área que eu atuo. Mas isso vale para tudo, né? Uma opção, né, a opção de largar a vida corporativa e de ajudar almas. Qual que é o seu, né, verdadeiro objetivo com isso? Né? Então, assim, no meu caso, eu vejo muito essa batalha, assim, do ego, né? E, e semana passada aconteceu algumas questões, né, desafiantes no trabalho, que envolveu colegas de trabalho, intrigas, fofocas e tal, e eu fiquei muito frustrada. E lendo de novo o que eu já li, o Bhagavad Gita, né? Mas lendo de novo esse verso, eu falei assim, gente, olha como que a gente aumenta as nossas expectativas, né? Coloca as nossas expectativas no outro e fica frustrado, porque o outro fez determinada coisa, o outro falou determinada coisa, o outro, mas você não tem nada a ver com isso. Por que que você está frustrado? Por que que você está triste com o que aconteceu? Né? O outro é que tem que se haver com as consequências dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas falas, né? Das suas escolhas, das suas atitudes, né? Se você não tem nada com isso, tipo assim, se mantenha neutro. Se mantenha ereto, né, com a sua postura ética, e mexeu muito comigo na semana passada os episódios que aconteceram no trabalho, e essa semana eu estou tentando, assim, diluir isso, né, e falar assim, Raquel, o porquê que você está tão incomodada com o que os outros fizeram? Não é você que fez.
né? Uhum. Isso não está ajudando, não está ajudando você, não está ajudando o outro, não está ajudando a resolver, não está. Então, eu acho que a gente se apega, né? E aí também os versos falam sobre isso. É, a gente se apega a várias questões que são, na verdade, completamente materiais. Sendo que se você realmente, e você foi muito feliz, né, na forma, né, de falar né, que a gente tem que alimentar, né, a nossa alma, dar à nossa alma aquele prazer que é infinito, né? Se a gente focar nisso, a gente vai compreender que a gente está aqui para aprender, que as situações desafiantes que a gente passa, né, a exemplo do que eu passei no meu trabalho, né, estou passando ainda, né, nessa última semana, é para eu aprender, o que que eu tenho que aprender com isso, né? Como que eu vou evoluir espiritualmente falando a partir desse episódio, ou de outros episódios, e colocar de lado mesmo aquilo que nos foi ensinado, né? Que é ter expectativas em relação ao outro, ah, ter reconhecimento, ah, é, ser querido, ser amado, né? A gente deposita no outro, né? E nem estou falando aqui de questões financeiras, né? Estou falando de outras Uhum. questões, reconhecimento, poder, né? Você deposita no outro, ou nos outros, ou na sociedade, ou seja lá o que for, aquilo que você almeja que é bom para você nessa vida terrena, sendo que o que realmente a sua alma grita é outra coisa, são outras coisas, né? São outros os desejos e a gente tem que se nutrir cada vez mais, né, de realmente servir com amor, ser empático, ser misericordioso, perdoar, ser, exercer, né, a caridade, a compaixão, né? Então, e isso é muito difícil, porque às vezes é muito mais fácil você ficar no lugar de vítima, Sim, sim. né? Então, assim, né? São as minhas reflexões por hora. Que legal, muito obrigada por compartilhar. E, e é esse o Gratidão. caminho mesmo, é você ter, a gente precisa, porque assim, de fato, tudo isso que você falou vem muito das necessidades que não são atendidas, né? Então, a sua necessidade de ver tudo bem, de que as pessoas sejam honestas e éticas, né? Então, sempre que uma necessidade nossa não é atendida, a gente tem uma reação, e o que é normal. Porém, quando a gente começa a ter uma visão espiritual da vida, não é que vai ficar tudo, né? Que a gente entra para a vida espiritual, ai, agora minha vida vai ficar uma maravilha. Não, a vida continua a mesma coisa. O rolê continua o mesmo, entendeu? O que muda é a lente que você coloca para ajustar. Então, peraí, deixa eu colocar uma nova lente aqui, né? E quanto mais você se aprofunda na filosofia, mais você vai tendo as respostas. E é claro que existe todo um processo, quando a gente fala, né, que os acadêmicos não gostam quando a gente fala, é uma ciência. Mas como é que é uma ciência, né? Porque como é que vai provar que Deus existe dentro das leis empíricas que a ciência requer? Então, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre existe um processo dentro da Bhagavad Gita que é esse diálogo e todos os conselhos que Krishna dá para Arjuna, se a gente aplica no nosso dia a dia, essa lente vai se ajustando. E eu te falo isso, eu não realizei nem nada, não realizei nada. Mas eu posso te dizer que assim, o caminho para o entendimento começa depois de quase 10 anos.
ele tá começando. Não sei se consigo realizar tudo nessa vida, mas já começa. Eu consigo já ver uma diferença do que era antes para o que é hoje. Então, hoje, o que é do outro, e assim a gente vai acolher quando tiver que acolher, mas isso alimenta a minha alma ou isso suga a minha alma? É essa pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. O que estou fazendo hoje está alimentando a minha alma, ou seja, está iluminando o meu caminho, ou está me tirando do caminho, está escurecendo o meu caminho, está tirando a luz do meu caminho. Entende? Então, acho que você está bem desperta nesse sentido. E a mensagem que fica do que você falou é: a gente realmente se identifica. E o desafio é: eu não sou daqui, eu estou aqui. Muito obrigada, viu, Raquel? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Vou falar. Eu acho que para mim é a busca constante do equilíbrio, né? Tem a ver com o que a Raquel falou também, da vida espiritual, porque somos seres espirituais numa vida material, né? Então, assim, eu tenho uma história um pouco parecida com a da Titra também. Quando eu fiz 30 anos, virou tudo, né? Só que eu fui para a Índia e faltou o meu material, e foi perrengue atrás de perrengue, né? E hoje, assim, eu mudei de carreira, eu era da área financeira também, do corporativo, hoje eu sou professora de yoga. E o tempo inteiro equilibrando, assim, porque eu tenho que saber cobrar pelo que eu estou fazendo, que eu não estou só ajudando as pessoas, porque é o meu sustento. Então, eu estou sempre nessa luta, né, do equilíbrio do material e do espiritual, né? Eu estou aqui para evoluir espiritualmente, mas eu não posso sair entregando tudo que eu preciso do material para pagar os boletos também. Então, esse é o meu desafio constante. É, nós. É isso mesmo. Nós temos várias batalhas, né, internas, mas o que eu tenho realizado é que as batalhas externas, a gente realmente precisa cuidar delas. É muito importante que a gente entenda a, as nossas necessidades que não foram atendidas e que a gente aprenda a lidar com isso. Porque enquanto as nossas necessidades, não que elas serão todas atendidas, mas que pelo menos a gente se dê conta de quais são os nossos problemas psicológicos, que a gente cuide da nossa mente. A partir do momento que você cuida da sua mente, que você se posiciona enquanto um ser humano equilibrado, minimamente consciente, eu estou aqui, eu tenho essas diferenças, mas vou cuidar disso. Quando você começa a cuidar da sua psique e você se entrega para a vida espiritual, olha, isso eu tenho realizado. Isso eu tenho realmente realizado. A tua consciência, ela se expande completamente. Porque se eu tenho diferença com mãe, com pai, com os amigos que não são éticos, se eu não consigo lidar bem com isso, eu não vou conseguir me dedicar a ser uma serva de Deus. Porque no final das contas, a gente está aqui para isso. Nós somos marqueteiros de Deus. No final, de maneira bem contemporânea, a gente veio para isso, só que a gente se esqueceu. E isso está nos detalhes, no como eu trato o outro, no quanto eu me dedico ao outro, e também no serviço direto a ele. Só que a gente acaba se esquecendo disso.
Bom, a hora já se avançou. Se deixar, a gente vai ficar aqui. Tá tão gostoso esse papo. E, e o que fica aqui, a mensagem é que a gente medite sobre isso mesmo, né? Quais são as minhas batalhas internas e o que que eu preciso fazer para vencê-las? Como que eu alimento a minha alma? Quais são as atividades que eu posso estar praticando para alimentar a minha alma? O que que é infinito? Então, estudar a Bhagavad Gita é um serviço devocional, né? Aprender um mantra, acordar todos os dias e conversar com Deus, talvez ter um altarzinho dentro de casa para ser o teu porto seguro, onde ali você possa abrir o teu altar, possa fazer a tua oração. Olha, Deus não precisa de absolutamente nada. A única coisa que Ele quer é o nosso amor. Ele precisa de nada. Ele só quer o nosso amor. Então, que a gente consiga resolver as nossas questões materiais, psicológicas, inclusive, para que a nossa consciência realmente se abra, se expanda, para a gente entender, tá tudo bem, esse mundo material tá cheio de problemas, não vai acabar nunca, tá tudo bem. Hoje está assim, tá tudo bem, mas eu vou fazer minha meditação, vou cantar minha japa, porque daqui a pouco os 95 anos chegam e eu vou embora. Olha que a gente está nos 95, hein? Entendeu? É isso. Então, vamos manter a saúde, vamos manter o nosso corpo bacana, para que a gente possa realmente servir a Deus com vontade, com atitude, com perseverança e entusiasmo. Tá bom? Eu queria agradecer, Titra, foi muito especial, foi muito terapêutico hoje. E lembrar vocês que vai ter um segundo encontro na próxima quarta-feira, esse mesmo horário. E esse estudo está sendo continuado aos sábados, de 7 às 7h45, né, Titra? E quem já está lá no Isso. grupo, o link é lá também. E agora vai estar tudo gravado também, né? Legal. Então, sábado que vem a gente se encontra. Sábado agora, né? Sábado, Dia 3. A gente se encontra. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês. E a gente se encontra no sábado. é isso. Hare Namastê. Krishna, namastê. Namastê, Hare Krishna, Hare obrigada. Krishna. Hare Krishna.